Aquele abraço a você, torcedor vilanovense, aquele abraço a você, torcedor colorado, que está acompanhando mais um vídeo aqui no canal da Band News Goiânia. Eu sou o Igor Santiago, a sua fonte de informações do Tigrão, e já chego te dando aquele abraço maravilhoso. E segundou, né, rapaziada? Segundou, e com o pé na porta, já deixa seu like, curte e compartilha esse vídeo. Vamos falar da novidade do momento no Tigrão, que é o Paulo Turra, treinador que agora assinou com o Vila Nova com um contrato válido até o fim da temporada. Paulo Turra, que é um treinador sulista, 51 anos, treinou Atlético Paranaense, Santos, estava no Vitória de Guimarães de Portugal, é pupilo do Felipão e agora está vestindo o Colorado, vai treinar o Vila Nova nesse segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro. E se você aí, torcedor vilanovense, acha que a contratação do Paulo Turra repercutiu apenas aqui no nosso estado, você está completamente enganado. Paulo Turra é um nome que está sendo citado aí em vários cantos do país por conta mesmo da repercussão dessa chegada do Turra ao Vila Nova. E aqui eu vou trazer algumas opiniões de fora do nosso estado, de companheiros da imprensa que mandaram suas opiniões via vídeo pra gente fazer esse material maravilhoso. O primeiro nome que eu vou convidar aqui é o João Paulo Capelanes, que eu sou muito fã, inclusive ele é comentarista do Jogo Aberto, participa com a Renata Fã, com todo mundo ali daquela bancada maravilhosa. Ele vai trazer ali a opinião dele, aqui na verdade, a opinião dele sobre o Paulo Turra. O João Paulo Capelanes é um torcedor do Atlético Paranaense, né? Ele é profissional, primeiro de tudo, mas também é torcedor do Atlético Paranaense e acompanhou de pertinho o Paulo Turra por lá, onde o Turra viveu a sua melhor fase como treinador. Então, vamos ouvir agora o João Paulo Capelanes aqui na Band News Goiânia, falando sobre Paulo Turra, novo treinador do Vila Nova. Seja bem-vindo, João Paulo Capelanes, à Band News Goiânia. Fala, Igor, abraço pra você, pra toda a galera ligada aqui na Rádio Band News FM de Goiânia. Rapaz, vamos falar de Paulo Turra, hein? Primeiro, boa sorte ao Turra, um grande cara, me dou muito bem com ele, mas a grande verdade é que ele ainda não se deu tão bem assim comandando um clube no futebol brasileiro. Vou falar hoje especificamente do Atlético, acompanhei de perto o trabalho dele também no Santos, e a grande verdade no Santos é difícil até analisar. E acho que no Atlético também, por quê? Quantos treinadores que passaram por esses dois clubes, hein? Impressionante, o Santos muda de técnico praticamente a cada mês, fora o que deve para esses ex-treinadores que por lá passaram. E o Turra, eu peguei praticamente aí o início de carreira dele inteiro no Atlético, porque pouca gente vai lembrar. Mas em 2022, o Atlético chegou à final da Libertadores, acabou perdendo, ficou com o vice-campeonato, perdendo para o Flamengo por 1-0 em Guayaquil. E aí na virada do ano, o Felipão, Luiz Felipe Scolari, disse que não gostaria de ser mais treinador e queria um cargo mais como um diretor técnico. E aí, o pai da criança, como o torcedor atleticano gosta de brincar, seria o Turra. Ele queria ensinar o Turra ter uma carreira solo. E a grande verdade é que se a gente for analisar, os resultados do primeiro semestre foram melhores que o desempenho. O Atlético acabou entrando num grupo da morte da Copa Libertadores da América, que tinha o Atlético Mineiro, inclusive o Furacão foi bem até, de certa forma, não no desempenho, mas nos resultados, e acho que aquilo bastava, mas todo mundo sabia que era uma questão de médio e longo prazo para que o Atlético ele começasse a oscilar nas competições, coisa que aconteceu. E o estopim foi quando o Felipão recebeu um convite do próprio Atlético Mineiro depois para voltar a ser treinador, coisa que ele disse que não faria, e aí o Turra acabou indo embora, porque a direção do Atlético naquele momento deu a possibilidade para que o Turra fosse o comandante da equipe em 2023, em caso do Felipão ficar por trás e, consequentemente, auxiliar o Turra, que não tinha bagagem e experiência naquele momento. Como o Felipão foi embora, o Turra, conversando comigo naquela oportunidade, disse que queria ter ficado no Atlético, mas a diretoria não confiou no trabalho dele. A grande verdade é que falta uma sequência de trabalho para o Turra. E ele meio que virou um treinador bombeirão. Um treinador que chega em meio à temporada, não pega o início de projeto, não consegue a dedo escolher as contratações, o modelo de jogo dele. E obviamente, como o futebol é resultado, ou dá resultado ou vai passear. Então eu desejo ao Turra, que é um treinador que, de novo, não tem aquela bagagem, aquela experiência necessária, mas acho que se derem tempo de trabalho, ele tem boas ideias. Só precisa adotar essas ideias na teoria dentro da prática no campo de jogo.
Então é um treinador da nova geração, um treinador que tem capacidade, que tem experiência na área técnica, mas não efetivamente como um treinador profissional, que uma coisa é ser seu auxiliar, outra coisa é ser o técnico, o cara da última palavra, da escalação, de receber a pressão, de responder em coletiva, de ser o porta-voz entre torcida, dirigentes e elenco. Não é fácil comandar a gestão de vestiário. Então o Turra tem tudo para fazer um bom trabalho. A grande verdade é essa. E fica aqui a minha torcida porque é um grande cara acima de tudo. Mas realmente ainda falta como treinador um trabalho para que ele possa se consolidar e virar uma realidade no mercado do futebol brasileiro. Vamos aguardar, mas o Virinha tem tudo aí para dar uma sequência positiva de Série B e quem sabe surpreender nesse novo comando do Turra, né? Um abraço para você e para toda a galera da Band News FM. Alô, Goiânia, um abraço para vocês aí. Valeu, João Paulo Capelanes, um abraço para você, muito obrigado aí por ter sido muito solícito com a gente aqui da Band News Goiânia. E agora vamos ouvir o Osmar Antônio, da Rádio Banda B de Coritiba. Ele que é um parceiro íntimo do Thiago Menezes, é um parceiro muito próximo do Thiago, um grande amigo que nós temos aqui na Band News Goiânia, e vai falar sobre a passagem do Paulo Turra pelo futebol paranaense. Vamos ouvir agora Osmar Antônio, da Rádio Banda B, aqui na Band News Goiânia. Seja bem-vindo, Osmar. Forte abraço para você, para todos os ouvintes. A coisa que eu tenho para falar a respeito do trabalho do técnico Paulo Turra, na verdade, só as melhores referências. O Paulo Turra foi campeão no Cianorte de maneira invicta, que é um time, na verdade, pequeno aqui do estado do Paraná. E depois ele teve a oportunidade de trabalhar no Atlético Paranaense. Também foi campeão paranaense de maneira invicta. Foi durante muito tempo auxiliar e bom do técnico Luiz Felipe Scolari. E o principal de tudo, no meu modo de ver, é que o técnico Paulo Turra, ele não parou no tempo. Ele se mudou para São Paulo, foi se aprimorar, fazer novos cursos, buscar novos horizontes. Eu tenho certeza que se tiver tempo, que às vezes é o que falta para os treinadores no futebol brasileiro, o Paulo Turra poderá sim fazer um grande trabalho na equipe do Vila Nova. Forte abraço! Valeu, Osmar Antônio, tamo junto, muito obrigado pela sua opinião. E agora com o pé na porta e por último, mas não menos importante, vamos ouvir a Monique Vilela, ela que é repórter da Rádio Transamérica, setorista do Atlético Paranaense, é uma das pessoas que mais sabem sobre o Furacão no país, vai falar com a gente aqui também na Band News. Seja bem-vinda, Monique, vamos falar sobre o Paulo Turra. Oi, Igor, tudo bem? Um abraço a todos da Rádio Band News de Goiânia. Falar um pouquinho de Paulo Turra, que aqui no Atlético Paranaense fez história. Afinal de contas, foram aí 2 anos trabalhando no comando do time, na verdade anos diferentes, mas não chegou a fechar uma temporada. 2022 e 2023. Em 22, ele ainda chegou no clube como auxiliar de Felipão, Luiz Felipe Scolari. E dentro de todo um trabalho de planejamento do Atlético, já para colocar o Turra como técnico em 2023, ele participou de várias situações ao longo da temporada de 22, entre elas diretamente responsável por ajudar a levar o Atlético à final da Copa Libertadores da América contra o Flamengo em Guayaquil. Ele era o auxiliar direto do Felipão e contribuía diretamente no trabalho e no comando do time. Quando virou a temporada, de 22 para 23, dentro do planejamento do clube, Felipão virou o diretor técnico, o Paulo Turra começou a comandar o time efetivamente. E ele foi o técnico que levou o Atlético ao título de campeão paranaense de maneira invicta. Há muito tempo isso não acontecia no Atlético e ele conduziu o Atlético a essa conquista invicta no começo da temporada de 2023, trabalhando com as características, de Paulo Turra, que é um treinador que gosta muito de um time competitivo, de um time que sempre vai pressionar para ganhar a bola novamente. Perdendo a bola, ele quer muito essa pressão e ele gosta justamente dessa pressão, de voltar a ter a posse da bola para nesse momento tentar surpreender o adversário. Então é bem interessante o trabalho do técnico Paulo Turra. Foi um trabalho interessante no comando do Atlético e que surtiu efeito, surtiu vitórias, títulos e resultados.
ele acabou saindo do Atlético, até porque o próprio Felipão deixou a função de diretor técnico, mudanças aconteceram no meio da temporada, e ele não deixou o Atlético por questões de desempenho do time, de derrotas e tudo mais. Deixou por uma postura da diretoria que naquele momento entendia que o ciclo do Felipão, que estava indo na ocasião para o Galo, terminava no Atlético e que pessoas que o Felipão trouxe ao clube também teriam que terminar esse ciclo. Então, Paulo Turra deixou o legado dele aqui no Atlético, trabalhava bastante, principalmente a questão dos volantes, de área para área, box to box. Ele gostava muito desse tipo de jogador que consegue ser competitivo em toda a faixa do gramado, e é isso que eu tenho certeza que ele vai tentar extrair aí da equipe do Vila Nova. Claro, cada jogador com suas características, cada elenco com sua característica, mas é muito interessante esse trabalho do Paulo Turra nesse sentido de extrair dos jogadores uma competitividade, uma agressividade e principalmente tentar sempre ficar com a bola. Beleza, gente? Um abraço para vocês aí em Goiânia. Goiânia, ainda nos vemos esse ano, mas 2 vezes estarei na capital goiana acompanhando o Atlético Paranaense. Valeu, gente. Tchau. Beleza, tá aí então a opinião da Monique e somando também a opinião do próprio Osmar e também do Capelanes. É muita gente repercutindo e falando sobre o Paulo Turra, novo reforço do Vila Nova. E você aí, torcedor colorado, o que achou da contratação? Gostou dessa inovação da diretoria vilanovense? Comenta aí. Curte e compartilha esse vídeo, ajude a Band News Goiânia a crescer mais ainda, a rádio mais barrista do Brasil e do mundo precisa de você, desse seu apoio que é gratuito, beleza? Tamo junto, valeu!